Seja bem-vindo ao meu canal de teologia. Eu sou o professor Glaucio Souza e neste vídeo farei uma reflexão do Evangelho de Marcos, capítulo 1, do versículo 12 ao 15. Trata-se daquele texto no qual Jesus é tentado por Satanás. Mas, porém, convido você a se inscrever aqui no nosso canal, deixar o seu like, fazer o seu comentário e compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas, para que a palavra de Deus alcance sempre novos corações. O texto de hoje apresenta a tentação de Jesus da seguinte maneira. Naquele tempo, o Espírito levou Jesus para o deserto. E ele ficou no deserto durante 40 dias. E aí foi tentado por Satanás. Vivia entre os animais selvagens e os anjos o serviam. Depois que João foi preso, Jesus foi para a Galiléia, pregando o evangelho de Deus e dizendo: o tempo já se completou, o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no evangelho. Para compreendermos bem o sentido desse evangelho, é preciso fazer uma conexão entre a tentação de Jesus e o batismo de Jesus. Eles estão interligados. Só para lembrar, o batismo de Jesus é uma investidura messiânica. A partir do batismo de Jesus, no qual o Espírito Santo o guia, ele sai para a missão. E o terreno da missão, o primeiro movimento de missão de Jesus, acontece no deserto. Eu não pretendo fazer aqui uma reflexão moralizante deste texto, nem fazer uma exegese profunda, resgatando os elementos da caminhada de Jesus no deserto com a caminhada de Israel. Minha pretensão ela é menor. Eu pretendo aqui despertar algo para esse tempo propício de conversão que a Quaresma nos propõe. O deserto, portanto, lugar diferente onde Jesus está habituado, é importante ressaltar aqui que Jesus não inicia a sua missão ao lado dos seus amigos, ao lado dos seus familiares. Jesus, ele vai para um terreno um pouco mais hostil, o lugar do deserto. Uma nova realidade, um novo lugar, sempre é de uma nova decisão, a reafirmação de uma consciência, a reafirmação de um projeto. É nessa perspectiva, então, que nós entendemos as tentações de Jesus. Jesus ele é tentado e a tentativa de Satanás é desviar Jesus do projeto maior. Jesus não cede, Jesus está firme nas suas escolhas, porém ele precisa fazer sempre essas escolhas. Importante ressaltar que as tentações acompanham Jesus além do deserto, acompanham Jesus a vida toda. Então, se Jesus viveu a sua vida sempre diante de desafios, diante desses desafios é necessário fazer uma escolha, conosco não é diferente. Nós também vivemos o desafio de sermos alguém que quer caminhar num caminho de Cristo diante de uma realidade hostil. Todos nós vivemos. Todos nós temos pontos para aprimorarmos na nossa vida. Diante dessa realidade que Jesus então faz uma proposta para mim, para você e para cada cristão. Convertei-vos ao Evangelho. A palavra conversão, dentro da cultura semita, é o seguinte contexto. Uma imagem de um homem que se afasta de um determinado caminho para assumir outro. Então a conversão ela é uma mudança de rota. Não é somente mudar de rota, mas é também voltar-se para Deus. Voltar-se inteiramente para Deus. A conversão do ser humano não é somente com a realidade do pecado. Converter-se, deixar o pecado de lado, é algo fundamental na vida cristã. Mas a conversão é algo além. A conversão é um convite que Deus faz para nós olharmos o futuro, a nossa vida, a partir da proposta do Evangelho. Vou repetir isso. A conversão não é somente vencer os pecados. E vencer os pecados, eu reafirmo, é importante. Mas conversão também é construir um futuro de uma vida, a nossa vida, a vida do irmão, uma vida em sociedade também, à luz de uma boa notícia, a notícia do Evangelho. Mas como fazer isso? A gente tem que entender que isso não é muito simples, não. Vamos ser sinceros conosco mesmo. O Evangelho traz um elemento importante para nós. Nós precisamos entrar num processo de desintoxicação. Para isso, como Jesus, devemos nos afastar, não porque é ruim, nos afastarmos do ordinário, não porque o ordinário é ruim, não presta, não é isso. Para centrarmos, para pararmos um pouco, meditarmos um pouco, contemplarmos, interiorizarmos a nossa vida. O tempo de Quaresma
é o tempo onde também nós reservamos um tempo para nós. Isso não é fácil, porque quando nós olhamos com sinceridade para cada um de nós vamos ver que nós fazemos coisas que não deveriam estar ali. Normalmente, é sempre o outro que está errado. Normalmente, é sempre o outro que não presta. Mas o tempo da quaresma é o tempo da nossa conversão. Por isso, a gente tem que entrar num processo profundo de discernimento do Espírito, daquilo que habita em nós. Mas eu repito, a mudança não é algo fácil. Existe uma resistência muito grande. O autor Daniel Carvalho Luz, no livro A Fênix Renascendo das Cinzas, diz assim que a maioria das pessoas tem duas vidas, uma vida dupla. A vida real e a vida do sonho. Aquela que ele sonha fazer, mas não realiza. Mas não realiza por quê? Segundo o autor, porque mudanças são difíceis. E a gente tem um processo chamado de resistência. Nós somos resistentes às mudanças. E se mudar fosse fácil, todo gordinho seria magrinho. Se mudar fosse fácil, todos aqueles que cometem erros pesados deixariam de cometê-los. Mudar não é uma coisa tão simples. Daniel Carvalho Luz diz que a resistência nos atrofia, nos impede de alcançarmos novos lugares, novos olhares e um novo coração. E é exatamente essa a proposta do Evangelho, que nós estejamos no lugar onde estivermos, que nós possamos olhar com uma ótica nova, porque o nosso coração está com um valor novo, com uma meta nova, com um novo direcionamento. A resistência, meus amigos, ela não tem vida própria, somos nós que a alimentamos. Portanto, quando o Evangelho propõe conversão, ele propõe também a superação dessa liga que nos impede que nós caminhemos, que nós mudemos de fato. Veja, eu estou convidando você a pensar em algo mais profundo. Eu não estou falando para você fazer o jejum do chocolate ou da Coca-Cola. Isso daí é muito pequeno, muito pouco. Eu estou convidando a você a fazer realmente, a renunciar, deixar de lado tudo aquilo que é de fato obstáculo para a sua vida em Cristo. Como fazer isso? Não existe receita para isso. Eu não sou nenhum mestre de espiritualidade, mas eu quero apontar um caminho do Evangelho para você. O Evangelho aqui narra para nós que Jesus, olha só, eu estou lendo o versículo 13, ele ficou no deserto durante 40 dias e foi tentado por Satanás. Vivia entre os animais selvagens e os anjos o serviam. Parece que a resposta de Jesus, a resposta equilibrada de Jesus, provoca uma vida harmônica. Ali a gente vê a reconciliação dos animais selvagens e os anjos, o céu e a terra. Tudo está em equilíbrio entre Jesus. Talvez este seja um caminho importante que nós devemos resgatar desse evangelho. Então, a partir dessa pista do equilíbrio entre vida de céu e vida de terra, proposta do evangelho e proposta da nossa vida cotidiana, nós precisamos olhar para Jesus. E se Jesus vivia equilíbrio, se Jesus vivia a dimensão do diálogo, se Jesus propõe a dimensão do amor, se Jesus nos orienta a vivermos o dom da paciência, se Jesus fala para nós que o caminho da reconciliação é um caminho de vida, que o caminho de perdão, o amor aos inimigos, a mão estendida ao outro é a proposta do Evangelho, portanto, se nós olharmos para a nossa vida e vemos que essas propostas não estão presentes, ali é o ponto que nós devemos trabalhar. Não tenha medo de encarar as suas sombras. Todos nós a temos. Mas, em vez do medo, coloque a coragem para que a luz do Evangelho ilumine esses pontos. E só para dizer, a conversão é um projeto que não vai somente ali na perspectiva da quaresma. Ele é um convite, agora é um caminho propício. Agora é um tempo propício, mas ela alcança a nossa vida toda. É um convite para nós olharmos a nossa história inteira diante de Deus. Aproveite esse tempo, tempo oportuno, para investigar aquilo que está no centro da sua vida. O que você tem carregado dentro de você? O que você está deixando formar o seu pensamento, a sua forma de ver, de falar, de se postar? É de fato um projeto que traz equilíbrio, harmonia, reconciliação, misericórdia, cura? Ou é exatamente ao contrário, divisão, raiva, guerra, ódio? E expanda essa reflexão para todas as áreas da sua vida.
Eu tenho certeza absoluta que se nós pararmos, eu e você, com sinceridade, diante desse projeto de convertei-vos e crede no Evangelho, Deus estará ao nosso lado, nos dando auxílio, força, para que cada um de nós possamos, de fato, vencer essas resistências, para que possamos assumir essa vida do Evangelho e assim também provocarmos essa vida nova de equilíbrio, de reconciliação, de amor, como o Evangelho nos propõe. Não tenha medo, tenha coragem. Vá para o deserto. Eu sei que você hoje não tem condições, se você está trabalhando, está nessa vida louca, agitada. Eu sei que você não tem condições de fazer um grande retiro quaresmal. Eu sei disso, mesmo porque nós estamos numa situação delicada de saúde. Mas veja, você retira algum tempo do seu dia, pense em você, leia o Evangelho, deixe a palavra de Deus iluminar a sua vida, para que assim eu e você possamos converter a nossa vida, o nosso coração. E não só isso. Conversão não é somente pessoal. A vida renovada em nós possa promover um outro tipo de vida na sociedade. Não uma sociedade do enfrentamento, mas a sociedade da reconciliação com o amor do Senhor Jesus. Tenha uma semana abençoada. Aproveite esses momentos para refletir e confie em Deus. Ele vai estar ao seu lado. E assim que você perceber esse momento da mudança, vá com coragem. Vá com coragem, porque Deus não faltará, mas dê a sua resposta. Até o próximo vídeo.